Graças a Deus, estamos de volta com a Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus, são exatamente 8h40 nesta manhã. Hoje, dia 17/9/2023. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Dominical. Obrigado por fazer parte desta programação e permitir que a programação da Rádio Voz Amiga chegasse até a sua casa, o seu lar, através da internet. E eu creio que vai ser uma bênção hoje, assim como sempre foi. Então, meus irmãos, estamos aqui com a revista do Rei Davi, né? E com a lição de número 5, que diz: Davi na caverna, de herói nacional a perseguido. Então o texto bíblico é 1 Samuel 18, do 7 ao 9. Você que tem uma Bíblia aí em casa, abra conosco aí. 1 Samuel 18, capítulo 18, versículo 7 e 9. Até mostrar a revistinha aqui. O pessoal que está em casa, lá, Rei Davi. No campo, na caverna e no palácio. Hoje, nós estamos na quinta lição, que já Davi entra na caverna. Davi na caverna, de herói nacional a perseguido. Olha lá. Que é da editora o BBC. Você que se quiser adquirir essa revista, é só entrar no site do BBC, Igreja Brasil para Cristo. 1 Samuel 18, 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Esta era a canção. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta o declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. 1 Samuel 18, 7 e 9. O objetivo dessa lição: refletir sobre os desafios de Davi logo após vencer Golias, percebendo que a vida pode ter mudanças profundas em um curto espaço de tempo. Introdução. A partir desta lição e nas próximas 3 estaremos refletindo dentro da segunda fase da vida de Davi, que denominamos Davi na caverna. Trata-se do período que ele deixou o campo, onde pastoreava as ovelhas de seu pai, até o momento em que se torna efetivamente o rei de Israel. Esse período cobre mais de uma década. Certa vez ouvi o relato de um pastor sobre uma viagem que fez a um grande parque de diversões com seus colegas de classe, quando era estudante do ensino médio. Todos estavam empolgados com a maior montanha-russa do país que estava naquele parque. Quando chegaram, todos correram para essa excitante experiência. Ele disse que aquela montanha-russa foi reveladora. Ele viu rapazes musculosos que andavam pelos corredores da escola de forma imponente, ali se mostrarem pálidos e mudos nas voltas radicais da aventura. Por outro lado, mocinhas quietas e discretas na escola soltavam balões feios enquanto gritavam de medo. Soltavam palavrões feios enquanto gritavam de medo. A vida, por algumas vezes, parece uma montanha-russa. Nossa direção é mudada repentinamente. Nossas emoções podem em um instante estar nas alturas da euforia e no outro dia estar nas profundezas de um vale de lágrimas. Coisas inimagináveis podem acontecer. E isso certamente trará à tona o que há dentro de nós. Nesta lição, vamos passear com Davi em algumas voltas da montanha-russa de sua vida e perceber como esse filho de Deus se comportou no auge da glória nacional e na angústia da perseguição real. Glória a Deus. Então, irmãos, essa lição tem 3 tópicos. A primeira, depois da derrota de Golias. Segundo, o cântico das mulheres fere o orgulho do rei. E por último, deixa eu ver aqui. Por último, a fúria de Saul. Então vamos começar aqui sobre a derrota de Golias. Davi venceu Golias, que alegria foi para Israel esse dia. Podemos imaginar a vibração do exército. Foram 40 intermináveis dias de afronta. Os passos do gigante pareciam estremecer o chão. Todos saíam para esconder humilhados e medrosos.
mas agora acabou. Golias estava morto. O exército de Saul, empolgado, perseguiu os filisteus. Muitos foram mortos e os despojos trazidos para casa. Davi levou a cabeça de Golias para Jerusalém. Glória a Deus. Irmãos, aqui essa lição retrata sobre o que aconteceu depois da vitória de Golias. Como é que foi a recepção na volta de Davi? Depois que Davi ele foi ao campo de batalha, guerrear contra Golias, que nós vemos aqui na aula retrasada, na aula passada, melhor dizendo, era para Saul ter ido, mas Davi foi no seu lugar. Porque Saul ele se amedrontou e ofereceu uma recompensa para quem lutasse em seu lugar. Então Davi, cheio de fé, foi até Golias e enfrentou e o venceu. E outra coisa interessante que nós temos que entender aqui, foram 40 dias de humilhação. 40 dias o exército filisteu, ele amedrontava e desafiava, presbítero Elias, as tropas do exército de Israel. Davi chegou no último dia, no 40º dia. Ele chegou e foi sozinho para o campo de batalha. Na verdade foi ele Deus. Mas quando ele chega no campo de batalha, o exército de Israel todos estavam acuados. Só que Davi ele exerce um papel de líder. Um líder é aquele que assume riscos, para que possa abrir caminho para que os outros possam participar da sua vitória. Então um líder, ele assume risco, ele abre caminho. Foi a postura que Davi teve de um líder nato, de um líder que Israel estava precisando naquele momento. Então, a partir do momento que ele vence Golias, ele está abrindo as portas para que os outros também pudessem vencer. Porque não basta só vencer, é preciso encorajar outros a vencerem também. E foi isso que aconteceu. Então, Davi lutou sozinho essa batalha contra Golias, mas ele celebrou juntamente com todo o exército de Israel. Então, é importante o quê? Não somente vencer, fazer carreira solo, mas motivar e encorajar outros para que entrem também na peleja e consigam vencer. Então ali Davi foi um herói, foi um líder nato. E isso ganhou popularidade no exército, porque quando ele volta, todos o exército amava Davi. E quando ele chega, Saul até se alegrou. Saul falou, mas quem é este? Quem é este? Perguntou para Abner, tá aqui em 1 Samuel 17, 55, né? Vendo Saul a Davi a encontrar-se com o filisteu, né? Quando ele teve êxito na sua volta, ele disse para Abner, vive a tua alma. Quem é esse? Abner disse, revive a tua alma, que eu não sei. Então Saul não sabia de forma exegética quem era Davi, nem Abner, mas Deus sabia quem era Davi, porque Deus tinha preparado aquele momento, aquela hora, aquela ocasião, para que Davi fosse apresentado e fosse honrado diante de todos. Deus estava mostrando para todos que aquele que tem fé nele vence as batalhas. Aquele que tem fé, aquele que avança, porque é preciso ter coragem, é preciso ter força, determinação para vencer. E Deus estava mostrando para aquele povo, para aquele exército, que aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que não vive pela aparência, Deus constitui mais do que vencedor. Então, em sua volta, Saul ficou muito alegre quando viu Davi. Até perguntou, mas quem que é este? Aí Abner pegou Davi e levou até a casa ali, até o palácio de Saul e apresentou ele a Saul. E Saul ficou muito feliz, porque a partir daquele momento, o presbítero Elias, Davi não voltou mais para casa. A partir daquele momento ele começou a fazer parte da família real. Ele já era músico do rei. Agora ele vai se tornar escudeiro do rei. E no futuro vai se tornar genro do rei. Amém. Paz a todos novamente. A história de Davi, a vida de Davi, ela, como nós estamos na parte como Davi de herói Nacional, perseguido. Entendemos a vida de Davi quando nós olhamos lá atrás, o alicerce da vida de Davi, a escola de Davi, o aprendizado de Davi. Apesar de Davi ser muito novo, ele era um rapaz de muita coragem. Por quê? Se nós olharmos lá atrás, o cuidado que Davi tinha com o rebanho do pai dele, de ovelhas, a história como todos já leram,
né? Quando Davi lá atrás ele enfrenta o urso, o leão para defender. Então Davi era uma pessoa, era um rapaz de muita coragem. Então quando ele chega ali na frente de Golias, ele olha, poxa, nós somos uma nação escolhida por Deus, nós temos um Deus, e nós se amedrontar com um homem só? Verdade. Quem que é esse circunciso para afrontar o Deus vivo? Quem que é esse? E vocês? Por que vocês estão olhando e vendo ele fazer isso? Vocês não confiam? Como você acabou de falar, vocês não têm fé? Não confiam num Deus que nos levantou, que levantou Israel? Entendeu? Então Davi tinha essas características de fé em Deus, de coragem em Deus, de confiança em Deus. Por isso que ele enfrentou Golias e ele teve êxito contra Golias. E muitas das vezes na nossa vida nós ficamos como aquele povo ali, olhando a situação, olhando os problemas e ficamos com medo dos problemas. Ficamos com medo da situação, esquecemos do Deus grande que está do nosso lado. Davi entendia tudo isso. Davi entendia o Deus que ele servia. Davi também entendia o cuidado quando ele tinha com as ovelhas do pai dele, o amor que tinha com as ovelhas do pai dele. Agora ele tem um amor à nação, o povo de Israel, ao povo sendo afrontado pelos filisteus, ao povo de Deus sendo afrontado por aquele único homem só. Verdade. E Davi não se preocupou com a recompensa. Davi no primeiro instante ele não queria saber de recompensa. Unicamente ele queria, amém, é calar a boca daquele gigante. É mostrar para aquele gigante que o Deus de Israel é mais forte do que as palavras que ele estava afrontando o povo de Deus. Então é isso que nós temos que entender e colocar no nosso coração. Nós temos alguém maior do nosso lado. Amém. Um amigo maior do nosso lado, que somos Jesus de Nazaré, que é o nosso Deus, que é o nosso protetor, que é aquele que está do nosso lado e não tem problema maior que o nosso Deus. Ou seja, Davi disse, não tem gigante maior que é o Deus de Israel. Agora Davi estava escondido aos olhos do rei. Agora Davi está em evidência. Quando ele vence aquele gigante, ele se torna em evidência, ele fica em evidência e o rei conhece Davi. Até então ali está tudo bem, está tudo legal. Agora quando o nome de Davi começa a ser exaltado, a entrar em evidência ao povo de Israel, aí o problema começa para o rei Saul. Porque como você disse, um homem quando está na presença de Deus, nada pode segurar. Nada. Não é abalado, né? Não é abalado por nada. Quando ele cresce, quando o nome dele é exaltado, quando o nome dele entra em evidência, ninguém pode apagar o nome. Porque Davi, nós lemos dentro da palavra de Deus que Davi foi um rei escolhido por Deus. Saul pela nação. Davi por Deus. Então agora Deus, agora eu vou colocar um rei escolhido por mim, ao meu dedo. E foi buscar lá um pastor. Olha que coisa interessante, vou buscar um pastor de ovelha, né? Porque só um pastor de ovelha pode reconhecer o cuidado com o seu povo, com a sua nação. Verdade. E outra coisa que a gente tem que entender, irmãos, é a humildade de Davi. Porque Davi, quando ele retorna da batalha, Saul ainda pergunta para Abner, quem é este? Né? Quem que é este jovem? Abner disse, revive a tua alma que eu também não sei. E aquilo que eu disse, mas Deus sabia, porque Deus conhece a minha vida, Deus conhece você. Hoje no mundo existe mais de 8 bilhões de seres humanos, atingimos essa marca. Deus conhece cada um, Deus conhece a sua voz, Deus não confunde você com ninguém. Deus sabe, porque você tem a digital de Deus. Então ele sabe a tua voz, ele sabe quando você clama. A palavra do Senhor diz que todas as nações do mundo são para Deus menos do que nada. Então o nosso nome também já estava escrito na palma da mão de Deus antes que o mundo houvesse. Então Deus sabia muito bem quem era Davi, Deus sabe coisas a nosso respeito, Deus conhece as nossas obras, Deus conhece as nossas vagueações, como diz Davi, vai escrever lá no Salmo 56, versículo 8. Tu conhece todas as minhas vagueações, em outras palavras, tu conhece todos os meus caminhos, o meu assentar, o meu levantar, o meu pensar. O Senhor sabe todas as coisas. Então, Davi,
ele teve essa humildade de que quando o capitão ali, o oficial de Saul, trouxe Davi para apresentar a Saul, né? Ele teve essa humildade, ele chegou diante do rei, ele não exigiu recompensa nenhuma. Ele não chegou se exaltando por causa da vitória. Ele chegou humilde, ele apenas respondeu as perguntas que Saul fez. Saul perguntou, mas quem é você? Você, eu sou servo, eu sou filho do teu servo, Jessé o belemita. Simples. Simples, simples. Ele chegou numa simplicidade, porque Davi, ele sabia o tempo certo. Ele sabia o tempo de Deus. Nós temos que viver o tempo de Deus, não é o nosso tempo. Nós temos que andar na palavra. Temos que respeitar o processo, presbítero Elias. Para que nós possamos o quê? Ter êxito na nossa vida. Não adianta a gente querer, como diz o ditado popular, colocar a carroça na frente dos bois. Nós temos que dar um passo de cada vez. Então, Davi já tinha sido ungido já como rei. Só que ele não se aproveitou desta vitória para se promover. Não se aproveitou, porque Davi ele foi se tornando cada dia mais popular. E tudo que Davi fazia, todas as vitórias que Davi conquistavam, ele tinha êxito, né? Porque o Senhor era com ele. Tinha êxito, mas era de chegar ao rei, aqui rei, é para você, entendeu? O coração de servo de Davi para com Saul, Davi não tinha nenhuma intenção de que vou tomar o reinado de Saul. Realmente. Davi não tinha nenhuma intenção. Não teve essa intenção. A intenção de Davi ele não aproveitou as oportunidades, não posso dizer oportunidade, a fraqueza do rei Saul para poder... Se você olhar o texto bíblico aqui de 1 Samuel 18, você vai ver que toda a vitória de Davi era para agradar Saul. Era para agradar. Na verdade, ele era um soldado. Sim, ele era um soldado. Ele era um soldado. Né? Ele era um servo. O prazer de Davi era de chegar e falar: rei, a vitória é sua. Aqui eu trouxe para você. A vitória do exército é sua, é do povo de Deus. Né? Então ele não tinha nenhuma intenção de se promover mediante essas vitórias. Davi não tinha nenhuma intenção disso. Verdade. Entendeu? O que brotou no coração de Saul foi as vitórias de Davi, ele começou a ter suspeita, ele mesmo começou a criar a suspeita de, esse quer tomar meu rei, mas não era nada disso. Davi queria agradar ele. O prazer de Davi é chegar, vitórias, o exército de Israel venceu. O prazer de Davi é chegar e falar assim, Israel venceu mais uma batalha, rei. Você venceu mais uma batalha. Você viu que na batalha contra Golias, e depois teve outras batalhas também contra os filisteus, ele batalhou ali contra Golias sozinho, humanamente falando, claro que Deus, a vitória é do Senhor, mas humanamente falando, ele guerreou sozinho, só que ele celebrou juntamente com todo o exército. Todo o exército. Então, aquilo que eu disse aqui, não basta vencer, é preciso encorajar outros a vencerem. Ele chamou o exército de Israel a ser participante da sua vitória. Então, Davi não queria fazer carreira solo. Ele incentivava outros a vencer. Então, isso denota o quê? A humildade, porque o Senhor era com ele. Então, Davi tinha o Espírito do Senhor. Olha a diferença de quem tem o Espírito do Senhor e quem não tem. Davi, maior humildade, como Jesus disse, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração, encontra descanso para a vossa alma. Então, Davi tinha esse comportamento, porque quando o Espírito Santo é com a pessoa, além dela vencer uma batalha, ela entrega a glória, o resultado, a vitória a Deus e ao povo. Não, Saul queria fazer carreira solo. Queria toda a honra. Não, se você for ver lá em 1 Samuel 15, 12, a gente estava vendo aqui nas aulas passadas, quando ele vence ali os amalequitas, ele chega ao pé do Carmelo, ele levanta uma coluna para si. Enquanto Davi buscava a glória de Deus, Saul buscava a glória própria. Olha o contraste. Olha o contraste. É por isso que Israel estava perdendo suas batalhas, perdendo suas guerras, porque estava distante de Deus. O primeiro degrau da queda, Saul já tinha dado, que é perder a comunhão com Deus. Perdeu o contato com Deus. E ao contrário que Davi, cada dia mais ele queria ter contato com Deus.
Exatamente. Cada dia mais Davi queria se aproximar de Deus, enquanto Saul estava se afastando de Deus. Estava se desintegrando praticamente. Ele estava sendo, pode dizer assim, desidratado. Cortando os laços com cortando os Deus. laços, se afastado, né? Cortando laços com Deus, se afastando. E ao contrário de Davi, queria se aproximar de Deus. Se aproximar. O amor que Davi tinha por Deus, que fez com que Davi olhasse, voltando aquele gigante, olhasse para aquele gigante, vendo aquele gigante afrontando, falou: peraí, é o povo do meu Deus. Afrontando o meu Deus. Peraí, não é desse jeito. Então, o cuidado que Davi tinha com Deus, com o nome, com o zelo que Davi tinha. Tanto que você olhar lá na frente, Davi queria construir o templo, né? Exatamente. Davi, puxa, eu quero construir para Deus um templo. O amor que Davi tinha para com Deus, enquanto ao contrário de Saul. Saul já abandonou, desligou a presença com Deus, falou: toda a honra e toda a glória agora é para mim, eu sou o rei, eu sou o cara. Exatamente. A decadência dele foi grande. Exatamente. Quando nós abandonamos a Deus e achamos que nós agora somos, né, o cara. Verdade. Porque nós estamos na frente, porque eu estou na frente, porque agora eu estou com o poder na minha mão, eu sou o cara, não. Entendemos que se nós estamos de pé é porque Deus tem segurado em nossas mãos. Verdade. É porque Deus tem conduzido, nos conduzido por caminhos de pedra e tem segurado. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Lâmpada, luz para o meu caminho, que não deixa eu tropeçar em meia escuridão, porque é o Senhor que me guia. Verdade. Então, Davi entendia que o único que poderia fazer Israel vencer era Deus. Era Deus que poderia trazer vitória para Israel. Então Davi tinha isso no seu coração. E Davi, toda vez que ia para a batalha, Davi: olha, eu vou junto com o Deus de Israel. Vai na frente. Então, quando Davi tinha esse pensamento, Davi tinha esse conceito na vida dele, Saul já não. Saul já se afastou de Deus. Olha a diferença de quem está perto de Deus e a diferença de quem está longe da presença de Deus. Aqui mesmo mostra para nós, a diferença é muito grande. A diferença de percas e a diferença de ganhos. Verdade. E ali teve uma intenção divina, pode dizer assim. Porque aqui na revistinha que nós estamos lendo ainda, depois que ele volta da guerra, trazendo os resultados, trazendo a cabeça de Golias em sua mão, Deus tinha um plano ali. Né? Vamos ler aqui, ó, na parte C. Deus tinha um plano para Davi, tinha uma promessa em sua vida, de fazê-lo rei no lugar de Saul. E ele estava conduzindo essa história. A intenção de Deus não era apenas na habilidade de liderança de Davi, mas no caráter que deveria estar por trás dessa habilidade. Por isso a derrota de Golias tornou-se uma figura conhecida, mas não o conduziu ao trono. Pelo contrário, conduziu Davi ao longo período de dificuldades que formatou o caráter do futuro rei de Israel. Matar o gigante foi um alto na montanha-russa de sua vida. Mas como acontece no brinquedo, ele mergulhou numa queda de tirar o fôlego. Olha só, Deus tinha um plano ali. Deus tinha um plano. O leitor aqui, na verdade, o escritor, ele fala sobre uma montanha-russa. A montanha-russa é a dificuldade, é um problema, é o gigante da nossa vida. Por que essa montanha-russa ela é importante na nossa vida? Porque ela tem o poder de extrair o melhor e o pior de nós. Deus estava trabalhando não somente na habilidade de Davi, ele não queria essa habilidade. Deus queria o caráter, ele formatou o caráter de Davi. Por que Deus trabalhou de uma forma grandiosa na vida de Davi, antes de Davi subir ao trono? Porque Deus queria que Davi não fosse um segundo Saul. Porque Saul trouxe muitos problemas. Na verdade, como se você disse aqui, já você falou aqui sobre Saul, que foi um rei escolhido pela nação, correto. E Deus não era a escolha de Deus, era da nação, a nação queria. Deus usou Saul para disciplinar Davi. Na verdade, não para disciplinar, mas para moldar o caráter de Davi. Para quê? Para que Davi fosse um rei segundo o coração de Deus. Então Deus ele tem um prazer muito grande no nosso caráter. Ele trabalha, ele purifica, assim como
O ourives, né, ele trabalha na purificação do ouro e da prata, para que lá na frente você consiga alcançar a vitória. Por quê? Por que que Deus trabalha no nosso caráter, na nossa liderança, no nosso emocional, na nossa vida? Por que que Deus ele trabalha? Para que a glória, para que tudo que nós façamos não seja para nós, seja para Ele, para a glória dele. Então Deus tinha uma intenção ali de trabalhar num processo dificultoso na vida de Davi, porque ele sofreu muito. Então, Davi ele fazia parte da escola, eu posso dizer que é uma escola santa e divina, a escola da submissão e da humilhação. Aonde nessa escola, presbítero Elias, poucos alunos se encontram. Por quê? Porque é uma escola que traz muita dor e aflição. Só que é necessário a gente passar por este período para que você possa ver, refletir sobre as suas ações e rever os seus caminhos, para ver se você está levando uma vida que agrada a Deus ou não. Porque muitos hoje, a nossa igreja aí, nossa igreja de uma forma geral, na igreja mundial, não é só brasileira, tem muitas pessoas que não conheceu o verdadeiro evangelho. E a escola dominical, qual que é a proposta da escola dominical? Irmão, isso aqui não é, aqui nós não estamos aqui para falar de teologia, isso aqui não é pregação. Pregação é algo dinâmico, é algo para agora, que trabalha na emoção da pessoa, tal. Aqui é um estudo para fazer você ser edificado, ser transformado, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. A escola dominical é para fazer você pensar, para fazer você refletir, que vida que eu estou levando. Raciocinar. Será que a minha vida está enquadrada com a palavra? Eu não estou conseguindo entender este versículo. A EBD é para isso. Para transformar, para mudar a tua vida. Você viu que hoje, eu não podia deixar de falar, né, presbítero Elias? Só um pouquinho, tomando um pouquinho da tua fala aqui, do teu tempo. Pode falar, não. Que hoje é o terceiro domingo de setembro, todo ano. O terceiro domingo de setembro é Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical Mundial. Mundial. Então hoje é dia da Escola Dominical. Então ela nasceu com esse intuito, fundada em 1780 por Robert Hicks, né, que era um jornalista inglês, ali na cidade de Gloucester, na Inglaterra. Qual que foi a finalidade? Chegando no Brasil em 1855, né, pela Igreja Congregacional. Qual que é a finalidade? Por que que ele resolveu criar a escola dominical? Para tirar as crianças marginalizadas da rua e dar uma aula não somente ética, social, cultural, mas espiritual. Então o trabalho era tirar essas crianças da vida promíscua e da marginalidade. Para você ter uma ideia, as crianças trabalhavam, né, que foi na época, posso dizer assim, que a criança não tinha opção, não tinha escolha, tinha que trabalhar. De segunda a sexta ficava sábado e domingo parado, fazendo o quê? Ficava na rua, cometendo crime, todo tipo de barbaridade. Ele olhando aquilo, ele resolveu criar uma escola bíblica dominical em sua casa. Depois de 10 anos, na cidade não tinha um crime a ser julgado, porque todas as vidas foram transformadas. Este é o papel da escola bíblica dominical. É por isso que nós estamos aqui, com esse intuito. E eu posso dizer, afirmar para você com veemência do que eu estou falando, sem medo de errar. Não é porque eu estou aqui dando essa aula, mas a escola bíblica dominical é o maior ministério que existe no mundo. O maior, porque leva a luz da palavra para a sua vida, para o seu coração. Estamos aqui para isso, com esse intuito. Não é fazer você pensar assim como eu. De maneira nenhuma, nós somos diferentes. Mas é fazer você raciocinar segundo a palavra de Deus. Então o maior ministério de Jesus não foi milagres, né? Não foi o ministério da oração, embora sejam importantes, não foi o louvor, que você vê Jesus canta, acho que na Bíblia cantou uma vez, mas foi o ensino. Porque o ensino que vai libertar você desta vida que você está levando. É o ensino. Dá uma base. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo erra por não conhecer as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. Eu não estou falando isso porque eu sou professor de escola dominical. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu nem queria ser. Eu estou aqui porque eu fui chamado por Deus. Agora, quando Deus te chama, Ele vocaciona você, Ele te capacita. Eu, na verdade, queria ser cantor. Mas, meu Deus do céu, se eu cantar aqui, os irmãos
Né? É tenso, né? O cunhado já me viu cantando, né, cunhado? Ele sabe como é que A é. escola é uma base para todo. É uma O base, né? aprendizado, existe uma riqueza que ninguém pode tirar de você, é o aprendizado. Aprendizado. A escola bíblica, ela veio para dar uma base para todos os Uma base. cristãos. É uma base, um alicerce para todo cristão que chega, quando você se converte, quando você aceita Cristo, quando você se batiza, ali a escola bíblica é a sua base, porque o batismo significa sepultamento. Você morreu, aquela pessoa antiga morreu, aquela pessoa, aquelas práticas de outrora morreram. Não existe mais. Não existe mais. Então, a partir do momento que você se batiza, você nasceu de novo. Então, você precisa de uma base. Exatamente. É como nós como nascemos. Os nossos pais nos dão uma base de crescimento. Então, a escola bíblica, ela serve como no novo nascimento do ser humano para com Deus, de uma base. Ali vai ser sua base de vida. Ali vai ser, né? Um alicerce. Ali vai ser sua regra de fé. Ali vai ser sua regra de vida. Porque Jesus é a palavra, né? Porque Jesus é a palavra. Conheceis a palavra. É verdade. Conheceis a escritura. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então a palavra, ela liberta, ela vai te libertar de tudo aquilo lá atrás. Ela vai te trazer um novo esclarecimento. Ela vai abrir um leque na sua vida de conhecimentos maravilhosos. Vai fazer você raciocinar e pensar melhor, segundo a palavra, né? Segundo Deus. Ninguém pode vos enganar, porque a palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e ela liberta. E não há mentiras. Não há enganos quando há verdade. E é a palavra de Deus. E hoje você vê poucas denominações, igrejas investindo na escola bíblica dominical. E algumas que ainda investem um pouco mais para comercializar a revistinha. Vamos ser sinceros. Por quê? Não que seja errado, mas assim, o intuito maior não pode ser um comércio. O intuito maior é ver pessoas tendo conhecimento, tendo acesso à verdadeira interpretação da palavra de Deus. Porque nós somos chamados para essa geração para quê? Para poder esclarecer. Eu sempre costumo falar com o pastor que quando a Bíblia fala profetizar no Novo Testamento, profetizar é expor o evangelho, é você expor a palavra de forma expositiva e aplicativa. Então, nós estamos aqui entregando para você um conteúdo para que você não venha fazer e nem cometer os erros que Saul cometeu. Porque Saul, ele não ouviu conselhos, ele desobedeceu, ele não seguiu a palavra, as instruções de Samuel. Que Deus falava para Samuel, fala com Saul fazer isso, ele ia lá fazer o contrário. Então nós estamos aqui para isso, para que você não entre no caminho de Saul. Para que você tenha humildade de receber a palavra de Deus no coração, para que você tenha sucesso na sua vida espiritual, para que você seja um grande e uma grande mulher de Deus. Davi, se nós notarmos aqui, Saul era um rei que não tinha base nenhuma. Não tinha, porque na verdade ele esnobou, né? Ele virou as costas para a palavra. Ao contrário de Davi tinha uma base. Tanto uma base de obediência para com seu pai, porque nota que quando Samuel chega, cadê Davi? Onde que está Davi? Davi estava no campo, cuidando da ovelha do pai dele. Estava reclamando Davi? Não. O prazer Deus de Davi... estava preparando ele já para essa ocasião. O prazer de Davi era de estar cuidando, de servir ao seu pai. De estar ali no campo, cuidando, zelando da ovelha do seu pai. Davi base de servo. Deus não queria um rei prepotente, um rei dono de si mesmo. Verdade. Deus queria um rei servo. E ali estava um rei servo, no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Verdade. Dando amor. Imagina só, parece um leão. O que você vai fazer? Muitos saem correndo. Verdade. Um urso para abocanhar as ovelhas do pai. Davi não. Não, eu vou encarar nada. Aqui você não vai tocar não. Essa aqui das coisas do meu pai você não vai mexer não. É base de servo. Fé, né? Base porque de fé. A fé. Base de obediência. Só a fé que impulsiona. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E Davi, quando escreve o primeiro salmo, ele diz assim, que o prazer dele era na lei, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Embora a Bíblia inteira não tinha sido ainda escrita, não tinha nem acesso ao Novo Testamento, porque Jesus ainda não tinha vindo,
Mas Davi, ele tinha base, um pouco do Antigo Testamento, inclusive a lei de Moisés. Então aquilo ali sendo a palavra, para aquela época era a palavra, e ele, por esta Era a base, Bíblia dele. era a Bíblia. Era a Bíblia Até do então Antigo os Testamento. pergaminhos ainda não estavam sendo completo, mas ali já era a revelação de Deus para a vida dele. E através dessa base, ele construiu a sua Ele era vida e o seu obediência à reinado. A sua vida e o seu reinado. Era obediência à palavra. Essa palavra. E nota, mesmo Davi errando, Davi se derramava nos pés de Deus. Eu não me lembro o profeta que quando Davi erra, caiu no pecado de adultério, o profeta Natan, né? Natan. Chegou e disse para Davi que ele tinha errado. Davi se revoltou contra Natan, Davi foi aos pés do Senhor. Reconhecendo. Verdade. Davi, ele reconhecia suas falhas, enquanto Saul não. Falhava. E não pecava, buscava arrependimento. Não buscava arrependimento, Não procurava o caminho, né, da graça, né? Ele já se achava o rei, o dono da verdade, o dono, ele se achava. Ele podia errar, ele fazia o que quiser. Ele não chegava aos pés de Deus. Reconhecia suas falhas. Isso nós precisamos entender. Falhamos aos pés do Senhor. Mas tem que reconhecer, né? Reconhecer nossas Reconhecer falhas. que errou e precisa de ajuda. Esse é o papel do servo. Reconhecer aos pés do Senhor que errou. E Deus usou ali Saul para moldar o caráter de Davi, porque Deus, ele está mais interessado no seu caráter do que no seu bem-estar, do que na tua conta bancária, do que no teu sucesso. Porque Deus, o caráter é a base para uma vida bem-sucedida. Então Deus usou todos esses meios, inclusive Saul, como professor e como um instrumento para trabalhar na vida e no coração de Davi. Porque Deus, ele queria que Davi tivesse sucesso. E Davi teve sucesso, teve as suas falhas. Porque na vida, perfeição só quando a gente for arrebatado. Só quando nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Enquanto estamos aqui, somos dotados de falhas e erros. Nesse corpo, né? Nesse corpo. Então, voltando aqui à revistinha, o segundo tópico, que é o Cântico das Mulheres, fere o orgulho do rei. Mas antes, eu queria frisar aqui, ô presbítero Elias, que quando Davi volta da batalha e Abner, que era o comandante do exército de Saul, leva Davi até Saul, a Bíblia diz que Jontas, a alma de Jontas, ligou a alma de Davi. Né? Em outras palavras, né? Ele o amou profundamente, aquele amor entre irmãos, entre amigos, né? Que amar ali tem a conotação do verbo ser leal. Amigo, leal. Sim, como diz Champlin, né? Ele diz que a alma de Jontas foi costurada à alma de Davi. E ali construído o que? Fizeram uma amizade verdadeira, clássica e sólida. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, ali é um amor fraternal. Um amor entre dois irmãos, né? E Davi, Jontas, ele o que ele faz? Ele arranca a sua capa. Ele tira a sua capa, a sua veste de príncipe herdeiro, porque ele, na verdade, ele era o sucessor do trono. Jontas era o sucessor do trono. Legalmente falando, ele era o príncipe herdeiro. A partir do momento que ele vê Davi, ele arranca a sua capa e toda a sua indumentária de guerra e entrega a Davi. O que ele está dizendo? Ele estava abrindo mão do seu reinado. Só a fé, por isso que eu falo um negócio para vocês, só a fé nos impulsiona a ser menos e honrar a quem amamos. Somente a fé. E aquilo ali, o que representa? Ele estava abrindo mão, estava se abnegando do seu reino. Do seu reinado, porque legalmente falando, ele era o futuro rei, era para ser ele, Jontas era para ser. Só que a partir do momento que ele arranca as suas vestes, a sua capa de guerra, entrega a Davi, ele está dizendo, olha, eu abro mão do meu reino e dou a você. Ele estava deixando de ser coroado para que Davi fosse coroado no seu lugar. Foi isso que aconteceu. Aí as pessoas, eu já vi muitos teólogos liberais com traduções espúrias, absurdas, dizendo que ali Davi teve um caso com Jontas, um caso homoafetivo. Você vê isso. Não sei se você já viu esse estudo, essa expressão que os teólogos liberais comentam na internet. Eu posso dizer para você que isso aí é algo diabólico, demoníaco, porque a lei de Moisés proíbe tal comportamento, tal prática. Ali o amor é clássico,
entre irmãos. Irmãos, por que eu falo isso, irmãos? Porque há diferentes tipos de amor, com diferentes níveis e intensidades e diferentes tipos de expressão. Amor de pai para filho, de marido e esposa, há amor entre irmãos em Cristo, né? E amor entre amigos também, assim, A no palavra caso, amor, ela tem várias conotações, né? várias conotações. E foi no caso de Davi e Jonas, foi um amor ali entre amigos, entre irmãos, porque a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Então, para derrubar todo argumento, Todas teses malignas. malignas e traduções que pegam um texto isolado da Bíblia. Sabe por que eu falo isso? Porque, olha só, eu não sei se aqui é uma revelação presbiteriana ou se não, as pessoas pensam, porque quando se lê aqui entre Jonas e Davi, a aliança que eles fizeram, uma aliança verdadeira, pensam que os dois tinham a mesma idade, correto? Mas não. Jonas tinha idade para ser pai de Davi. Jonatas, ele já Ele era era bem mais velho. Ele já estava era guerreando no exército ele do já era seu um pai. guerreiro. Tanto Sim. assim que ele, se você olhar ali armas, ele empresta armas para Davi. Sim. De Não, mas guerra. ele tinha idade para ser pai. Pai de Davi. Porque Já era um... Davi nasceu, segundo estudos, Davi subiu no trono, sentou no trono com 30 anos. Então, nesse evento aqui de Golias, Davi tinha 15 anos. Alguns estudiosos acreditam. Essa base, 15, 16, até 14 anos. Então ele não podia ser recrutado para a guerra, por quê? Porque ele era novo. Então, pela lei ali de Moisés, era 17 a 20 anos para cima. Então a Bíblia diz, olha só, aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim, ó, então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó, tal, rejeitado. Aqui no versículo 2 aqui em diante, vai dizer que Jonta, no terceiro ano do reinado do seu pai, ele já estava lutando. E Davi nasce no 10º ano do reinado, praticamente, de Saul. Então, quando Davi chega aqui, Jonta, no mínimo aqui já tinha o quê? Uns mais de 30 anos. Davi tinha 15. Tinha no mínimo 30 e poucos anos. Então, ele tinha idade para ser pai. Então, ele viu Davi como filho. Então, quando ele chega, ele o amou, entregou, se abdicou do seu reinado, né? E essa volta, essa recepção de Davi, ela aparentemente estava sendo ótima, estava sendo uma recepção promissora, até que as mulheres surgem com um cântico. Ali que desencadeia toda... Sim, que eu vou deixar até você ler aqui, ó. Lê pra nós, a gente só tá com uma revistinha, pode ler aqui, ó. Lê pra nós aí, no tópico 2 é aqui, ó. Tópico 2? O cântico das mulheres fere o orgulho do rei. Aqui. E... Tá ruim? Deixa eu ler, tá ruim a visão aqui. Ó. O tópico 2 é o cântico das mulheres fere o orgulho do rei. Eu costumo brincar, a mulher falando aqui, né, a autora da revista, que se dirigisse ao Febrac lá em Israel, eu não colocaria esse hino no meu grupo. Eis a canção, Saul matou milhares e Davi 10 milhares ou dezenas de milhares. Uma flecha no orgulho do rei. Cá entre nós, precisa ter muita maturidade espiritual para ouvir uma canção dessa e não ser ferido mortalmente no ego. Esaú não era nem espiritual e muito menos maduro para lidar com isso. Ao ouvir a canção das mulheres, o rei esqueceu os 40 dias de afronta, a substituição que Davi fez a ele ao enfrentar Golias, esqueceu o alívio, esqueceu tudo e passou a odiar Davi. Davi não era mais um herói aos olhos de Saul. Agora ele era rival, que podia tomar o seu trono. Davi era agora um inimigo. Olha só. Nesta volta das vitórias, não somente depois que Davi venceu Golias, mas ele perseguiu os filisteus e trouxe os despojos da guerra ali, juntamente com todo o exército. Saul também estava entre eles. Aí as mulheres faz um cântico ali, um cântico, uma música, pode dizer para você, inconsequente, porque elas não pensaram no que poderia ter acontecido no futuro.
E eles começaram a cantar com danças, com tamborins, com instrumentos de música, saudando os heróis de guerra. Só que essa música, ela, por um tanto, ela foi um pouco maldosa. Por quê? Não que seja uma música falsa ou não, mas ela foi maldosa. Tá certo que diz verdades ali, mas um pouco foi maldosa, porque diz assim que Saul feriu milhares, Davi a seus 10 milhares. Então, essa música para Davi não fez mal nenhum. Para ele não teve problema. Mas para Saul teve. Por quê? Porque Saul ali no momento ele estava no trono ainda. Então isso foi como uma flecha no coração do rei. E cá entre nós, como diz a mulher aqui, a escritora da revista, é preciso ter muita maturidade espiritual para ouvir uma música dessa e não ser ferido no ego. Mas Saul não era nem espiritual e muito menos maduro, ele era carnal. Saul era carnal. Você viu que ele se afastou de Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus, perdeu a dinastia, perdeu a coroa. Ele perdeu o respeito do povo, ele perdeu a credibilidade dos filhos, a gente vai ver aqui mais para frente, e agora estava perto a perder a confiança de Davi. Porque foi um cântico maldoso, presbíteros, porque trouxe consequências. Porque a música, irmãos, ela foi feita para construir pontes. Aqui no caso, cavou abismo nos relacionamentos, causou que divisão. Aquilo foi como uma flecha no coração do rei Saul, que trouxe ali como se fosse um ódio. Na verdade, o carinho que Saul tinha por Davi foi se transformando em ódio. Porque ele olhou, ele viu que o exército, todo o povo tinha um carisma maior por Davi. Porque Davi tinha resultado. A Bíblia diz que Davi, aonde ele se conduzia com prudência e tinha resultado porque o Senhor era com ele. Então, faltou que maturidade para Saul lidar com esse problema e com essa música. Foi uma música maldosa. E aqui fala no versículo 9, né? Desde aquele 18:9, dia, né? 18:9, desde aquele dia, Em diante, né? Saul ele teve suspeita de Davi. Aquele ato de euforia, porque ele havia derrotado Golias, se tornou em suspeita, né? Dizendo assim, ó, será que ele vai tomar meu trono? Isso aí tá de olho no meu trono. Ele tá tudo fazendo essas cânticos, dessas mulheres cantando, porque ele quer tomar o trono. Mas Davi não tinha esse pensamento. Exatamente. Davi não tinha essa maturidade. Então, se você olhar aqui no versículo 10 aqui, o Espírito da parte tomou conta de Saul aqui no versículo 10. Aconteceu que no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. E Saul, porém, tinha na mão a lança e lançou Sobre para ele. matar Davi. Gravar na parede, né? E cravou a lança na parede. Que você vê que Davi, ele tinha amor pelo rei ainda. Ele se preocupava com o rei. Exatamente. Olha, interessante, o rei querendo matar, o rei tendo suspeita dele, e ao contrário, Davi querendo o bem do rei. A diferença do servo e a diferença daquele que não é. Verdade. Davi queria agradar o rei ainda, tocava a harpa pro rei ainda, e o rei querendo matar a lança, jogando a lança sobre ele para tentar acertar. Né? Davi foi rápido, esquivou e a lança gravou na parede. Você vê, qual a situação que Saul estava já longe de Deus? Já estava por espírito mal, já estava tomando conta por espírito mal, né? Se você olhar mais no texto aqui, você vai ver coisas, né? Que Saul da parte de Deus se afastou de Deus, consultou espíritas para falar com Samuel. Você vê como a pessoa quando ela se afasta da presença de Deus, o que ela faz, né? Deus entregou ele às suas paixões e concupiscências, né? Porque eu sempre costumo dizer que esse aí é um dos piores castigos de Deus, quando Deus entrega a pessoa a seu bel prazer. Porque a pessoa, na nossa natureza, não tem freio. Se você ceder mesmo, você vai pro fundo do poço, você se destrói. Porque eu sempre falo, isso você já viu até nas minhas pregações, que o Golias, o meu maior Golias, sou eu. O gigante que eu preciso vencer
é a minha vontade. Nossa, Por isso que a palavra, o chamado da palavra é negue a si mesmo. Essa é a violência que se faz para entrar no reino de Deus. É uma violência contra a própria natureza, contra a própria carne. Senão você não consegue entrar. Porque Paulo diz, morra a cada dia. E essa música, o presbítero Elias, é uma música maldosa. Por isso que eu digo, a gente tem que saber o que a gente canta. Você que está nos ouvindo aí nesta manhã, através da programação da rádio, acompanhando a EBD, olha bem as letras. Porque isso pode trazer consequência. Pode trazer consequência. Eu gosto muito de hino antigo, nada contra os hinos novos hoje, mas eu estava falando com a minha esposa lá. A nossa geração, ela evoluiu nos instrumentos, mas regrediu na letra. Mas por que regrediu na letra? Será que o Espírito Santo não está mais inspirando ninguém a escrever novos hinos? Não, o Espírito Santo está pronto, está trabalhando. Nosso Deus é infinito. O problema é que as pessoas deixaram de ler as suas Bíblias. As pessoas deixaram de ter vida com Deus. Porque a partir do momento, o presbítero Elias, que você tem o seu devocional em dia, Deus te dá conteúdo. Deus te dá a palavra, Deus te dá alimento. Então, se eu me afasto da leitura diária do Evangelho, da minha vida, do meu particular com Deus, você pode ter certeza, eu não vou ter o que falar e não tenho alimento. Como é que eu vou ter inspiração de escrever alguma coisa? comunhão, né? A EBD, eu disse aqui, vou frisar novamente, a EBD é o maior ministério que existe. Você vê que hoje igrejas, eu vou falar, ao mais profundo aqui, se pode até me apedrejar, mas quando você vê que uma igreja não tem EBD, é dois motivos. Ou as pessoas não têm interesse nenhum, porque não gostam de estudar. Essa é a verdade, não gostam de estudar. Segundo, porque o líder, às vezes, não quer que você entenda, chegue ao conhecimento pleno do Evangelho. Porque a partir do momento que você conheceu o Evangelho é libertador. Você se torna não vai ser manipulável, você vai se tornar imanipulável. Você vai deixar de ser manipulado, porque a palavra liberta você. A palavra restaura. Restaura a escola bíblica dominical aqui, que é um oferecimento da Rádio Voz Amiga. Eu falo com toda a autoridade. O dono da emissora, o cooperador João Souza, está aqui na minha frente. Ele me deu carta branca. E nós estamos aqui falando. A escola bíblica dominical é assim. É para entregar um conteúdo para você que está nos assistindo, para que você não seja igual Saul. Busque glória para si. Se promova a si mesmo. Porque a igreja não é tua, a igreja não é nossa. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Jesus não deixou nenhuma carta, nenhum testamento para que o homem se apodere da igreja. A igreja pertence ao Senhor. Então, nós estamos aqui falando, entregando para você, repartindo o pão, o azeite de qualidade, para fazer você pensar. Então, a escola dominical, eu costumo frisar e vou dizer novamente, é o maior ministério que existe. A igreja primitiva cresceu porque era uma igreja aberta à palavra. Era uma igreja aberta à palavra. Crescendo, a Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Muitos dizem, o conhecimento agrega pouco. Mentira. O conhecimento é o primordial. É o primordial. Na vida do ser humano é o conhecimento. Claro, Deus está aqui. O Espírito Santo revela. Gente, para com isso. Isso é coisa de preguiçoso, é desculpa de pessoas que não têm a mínima prudência de abrir a tua palavra, abrir a tua Bíblia e ler a escola dominical. A finalidade é essa. Fazer você pensar, fazer você entender e lançar luz à palavra de Deus sobre a tua vida. Eu vejo, saindo um pouco do meio espiritual, indo para o meio secular. Hoje a pessoa, para ela ter um sucesso na vida, ela tem que estudar, não tem? No secular é assim. Ela tem que estudar, ela tem que ir pro colégio, ela tem que passar de ano, ela tem todo aquele processo. Eu não estou falando de teologia, né, presbítero Elias? Embora a teologia seja importante, dependendo da linha que você escolhe, assim, eu estou falando para você, eu não sou teólogo, eu sou apenas um estudante da Bíblia, espiritual. A gente não está falando para ninguém que fazia teologia, não. A gente está falando sobre leitura da Bíblia e conhecimento diário da palavra de Deus. Nós estamos falando de oração, né? De oração. Então, o cristão, hoje em dia, nas igrejas, da nossa época agora, as pessoas elas estão se batizando e já pulando etapa. Exatamente. O cristão, é o novo nascimento dele, ele tem que ter uma etapa na vida dele. Qual que é a etapa dele? Respeitar o processo, né? Respeitar o processo. Ele se batizou, agora vamos conhecer as Escrituras. Segunda etapa, vamos viver e praticar as Escrituras.
Porque aquilo, quando você tem uma base, a pessoa quando ela tem uma base, quando ela cresce numa base ruim, se ela não tem um arrependimento, se não ter Cristo na vida casa é dela, construída na areia, né? na areia, ela vai ter uma vida totalmente ruim. A base dela, vamos supor, um filho que ele vê o pai batendo na mãe, que vê o pai respondendo, que vê o pai fazendo as práticas, ele vai ter aquela base na vida dele, lá na frente ele vai praticar isso aí. Quando um filho ele conhece o pai, vê a base do pai, uma base íntegra, trabalhador, educador, amigo, ele vai ter essa base para a vida dele. É assim, é o cristão. A escola bíblica não é nada mais, nada menos do que a base do cristão para ele viver uma vida com Deus. Exatamente. É a base da sua vida, é a base da nossa vida. Então hoje a igreja ela tem que ter isso aí. Aos domingos tem que ter a escola bíblica. A gente está vivendo uma época, presbítero Elias, de muito cântico. Você vê pessoas brigando para cantar. Olha aqui, as mulheres, todas as mulheres de Israel exaltaram os heróis de guerra. Aqui causou dois problemas, que nós vamos chegar lá. O povo gosta muito de cantar. Não estou dizendo que você é cantor, você é levita, ok. Isso não se refere a... Não estou aqui para atingir as pessoas. Já, de maneira nenhuma. Mas um conceito e uma ideia de que se é cultivada na nossa era, que as pessoas dão muita ênfase e o principal, primordial, é deixado de lado. A gente vive uma época que o povo gosta, é muito briga para cantar, quer aparecer, mas quando chega na hora de aprender realmente o necessário, não quer, que é o que é. Nota no Que texto a 7 aí. As mulheres diziam assim: Saul matou milhares. Saul. Estamos com a palavra aberta Saul aqui. Vou até abrir aqui, ó. matou milhares. Davi. Seus 10 milhares. Qual o erro que tá aí? Não foi citado o nome de Deus em nenhuma linha desse texto. Exatamente. Elas citaram os homens, mas não citou Deus. Porque na realidade, a vitória ali era de Deus. O Senhor da guerra. Era o Senhor da guerra que deu toda a vitória. Não só para Davi, mas para Saul também. Mas não foi citado o nome de Deus aqui. Falta de base, igreja. É base. Isso aí revela, sabe o quê? Revela, é base. Não somente um problema político, mas revela o baixo nível espiritual que Israel estava vivendo nessa época. Israel esqueceu de Deus. Ali, nota que Israel esqueceu de Deus. Mas Davi sabia que a vitória vinha da parte de Deus. Se ele estava ali é porque Deus trouxe ele ali. Mas aquelas mulheres não. Notas que elas dedicou toda a vitória ao homem, não a Deus. Você viu que o nome de Deus não é Israel mencionado, né? Esquecido de não foi mencionado o nome de Deus aí. Atribuíram a vitória aos homens, aos heróis de guerra. Aos heróis, mas e a Deus? E o nome do Senhor não foi mencionado. E Deus? Você viu isso aí? Esse é o problema. Isso que eu tô dizendo. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta. Muitos louvores hoje, a maioria. Eu falo aqui sem medo de errar. Se você que está do outro lado e você discorda, não tem problema. A escola dominical é para falar a verdade. Ah, mas eu não gosto da verdade, então aqui no seu lugar. Porque nós falamos da verdade. Da verdade. Hoje, a maioria dos hinos são antropocêntricos. São, humanamente falando, é direcionado para exaltar o homem. Você não vê, dificilmente você encontra uma letra que exalta a Deus. É tudo a vontade do homem. Você faz, você pode, você não sei o que, você não sei o que. E a glória a Deus? Tá onde? Isso causa um problema. Porque essa música aqui, aquilo que eu disse para você aqui, foi uma flecha no coração do rei. Aquilo ali nasceu uma inveja no coração de Saul, que ele não desestruturou ele já era perturbado. Foi único e exclusivamente para afrontar Saul. Afrontar Saul e levantar o ego dos heróis de guerra. Né? Entregando a vitória como se o homem fosse vitorioso. Sendo que Deus que deu a vitória por meio de Davi. Porque Davi creu. Então essa música nada fez com Davi. Agora, em Saul causou uma profunda inveja. Porque a inveja, ela é a ferrugem da alma.
Por que essa música não feriu nada Davi? Porque Porque Davi estava na palavra, a base de Davi estava na fé. Tá na Bíblia. Ele sabia que aquilo ali não podia abalar ele. Davi tinha conhecimento do Deus que ele servia. Então aqui Davi sabia que esses cânticos não ia influenciar nada. Um cântico maldoso, aquilo que eu disse, trouxe o quê? Uma música inconsequente, que trouxe problemas. Tanto que quando ele vê esse Golias, que ele chega? Ó, sou filho do seu servo. Humildade. E outra coisa que a inveja, o ciúme, Saul ficou enciumado. Porque da popularidade de Davi crescia, o exército ele entrava e saía. A Bíblia diz aqui, ó, em 1 Samuel 18:16, todo Israel e Judá amava Davi. Porquanto saía e entrava diante deles. Desde o soldado mais raso até o oficial superior, que era o primeiro comandante de Saul, amava Davi, porque Davi ele era cativante, era uma pessoa de um grande carisma. E trouxe um problema essa música, presbítero Elias. Por quê? Porque nutriu no coração de Saul uma inveja, um ciúme doentio. Ele não soube lidar, ele já estava perturbado. E o ciúme doentio é o problema. É um problema. Davi, sabendo da instabilidade emocional do rei, ele sabia conduzir o processo. Ele não se aproveitou dessa instabilidade emocional do rei. Ele não se aproveitou do apoio do todo o exército, porque todo Israel e Judá amava. O exército era com ele. Olha só aqui, ó. Saul tinha colocado ele como capitão de 1000 homens. Saía e entrava diante do povo. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Ele não se aproveitou da amizade do filho do rei. Não se aproveitou da instabilidade do emocional do rei. Ele não se aproveitou do momento, não se aproveitou desse cântico maldoso das mulheres, que as mulheres também eram com ele. Ele não se aproveitou, ele tinha do carisma do exército, porque todo Israel era com ele. Não procurou fazer rebelião. Não procurou rebelião. Ele caminhou dentro da vontade de Deus. Mesmo tudo isso, Davi continuou sendo, num certo modo, fiel ao rei Saul. Exatamente. Servo dele. Davi nunca procurou, através da estabilidade que Saul estava vivendo, vamos tirar esse rei daí, vamos fazer uma rebelião, vamos tirar ele daí, como muitos hoje fazem. Davi não, Davi respeitou a unção que estava na vida de Saul. Exatamente. E o terceiro tópico aqui, pra gente correr, já estamos quase encerrando, já são 9h42. O terceiro tópico aqui que eu disse, a gente leu aqui sobre depois da derrota de Golias. Segundo, o cântico das mulheres fere o orgulho do rei. Agora o terceiro é a fúria de Saul. Saul ficou indignado com essas palavras, que é a música. O que é isso? Ele perguntou. Disse ele, atribui a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? E olha só falta declararem rei, ou só falta entregarem um reino. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar Davi como suspeito. A palavra aqui, indignação, 1 Samuel 18, 8 e 9. Neste versículo, a tradução de xará, que significa, literalmente, queimar por dentro. Assim era o sentimento de Saul ao ouvir o que se falava de Davi em detrimento a ele. Olha só, ele se queimou por dentro em quê? Em ciúme. É inveja, aquilo que eu disse aqui. Inveja é a ferrugem da alma. Quando a inveja se apodera de uma pessoa, isso aí traz o quê? Uma cegueira, ela não consegue raciocinar e olhar da maneira certa. Já não consegue julgar as coisas e as medidas e os fatos de como devem ser julgados. Entendeu? Então, ele ficou cego pela inveja e pelo ciúme. E o ciúme é uma doença, presbítero Elias, que possui 3 sintomas. Primeiro, vê o que não existe. Segundo, aumenta o que existe. E terceiro, procura o que não quer achar. Então, Saul ele ficou perturbado, já era perturbado. Quando isso aconteceu, ele tentou cravar a lança, como você disse aqui, em Davi na parede. E uma coisa que nós não prestamos atenção, que a gente tem que atentar para isso, você que está nos assistindo aí, tome cuidado com a inveja e com o ciúme. Eu vou repetir aqui mais uma vez. Tome cuidado com a inveja e com o ciúme. Por quê? Porque isso é uma brecha
para o mal entrar na tua vida. Ah, mas me prova. Tô com a Bíblia aberta na mesma lição. Na mesma lição. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu até não vou nem mostrar para os irmãos, mas depois você que está nos acompanhando aí na sua casa, se você tiver uma Bíblia, você faça a leitura com a gente, que você vai entender do que eu tô falando. Ainda 1 Samuel aqui, dentro desse estudo do contexto, depois da música, do cântico, Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a ele, a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino. Olha só, olha o versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olha só, isso foi num dia que ele se queimou por dentro, que é a palavra xará aqui, que significa queimar por dentro, do que? De inveja e ciúme. Olha só, no dia seguinte, o que aconteceu? No versículo 10, nos acompanha aí, 1 Samuel 18, 10, versículo 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Tá vendo? Ó? O diabo também profetiza. Não sabemos o que ele profetizou, mas sabemos a natureza dessa profecia. Ele estava o quê? Quem que estava controlando a vida de Saul? Era o Espírito Santo aqui? Não. Um espírito mau, maligno, da parte do Senhor. Deus permitiu, não que Deus tenha esse espírito mau, mas ele permitiu que um espírito maligno se apoderasse de Saul. E o que ele fazia? Profetizava. Cuidado com as profecias que você anda ouvindo. Cuidado, nem tudo que se ouve nessas igrejas é palavra de Deus. Nem tudo que reluz é nem ouro. Tudo que reluz, exatamente, nem tudo que reluz é ouro. Ele profetizava. Olha só, Davi viu que o rei começou a ficar perturbado. Ele começou a dedilhar a sua lira, a sua harpa, para acalmar o rei. Não deu tempo. Através desse espírito maligno, ele profetizou e incitou ele a matar Davi. Ele arrojou a sua lança e mandou. A sua lança, Davi se desviou e a lança ficou cravada na parede. Veja só o caráter de Davi e veja só o caráter de Saul. Saul querendo matar Davi, indignado, nervoso. Davi vai, não, rei, pera aí, vou acalmar você. Começa a tocar harpa. E não deu tempo suficiente. Deu tempo, viu que ele tocou para acalmar o rei pega a lança e joga nele. Você vê o caráter de quem é fiel a Deus e de quem não é. De quem tem o Espírito Santo de Deus e de quem não tem. E a inveja, né? Foi por causa da inveja também. Que a pessoa... Porque existe pessoas dentro ou fora da igreja. Existe inveja dentro ou fora da igreja. Existe esse espírito. Infelizmente, esse espírito vagueia. Infelizmente, buscando brecha, né? Buscando brecha. Uma fresta, né? Uma fresta para ele entrar. Então, hoje, nas igrejas, nós temos que buscar a presença de Deus para que esse espírito não venha coabitar no nosso meio. Porque é terrível. Espírito de ciúme. Ah, por que só ele? Espírito de inveja. Eu quero ter o que ele tem. Eu quero que esse pessoal... Por que ele não cantaram assim pra mim? Exatamente. A inveja é a mãe de toda maldade, né? Toda maldade. Por que não fizeram isso pra mim? Só pra ele? Ah, eu vou matar ele. A inveja, ela traz morte. O ciúme, ele traz morte. O diagnóstico aqui era a inveja e o espírito maligno na parte do Senhor. O diagnóstico, a consequência foi o que? O ato de querer matar Davi. O ciúme doentio traz, como você falou, ver coisa onde não tem. Ver onde não tem. Procura o que não quer achar. Começava a ver que Davi queria tomar o trono dele. Isso é ciúme, ver coisa onde não tem. E Davi simplesmente queria servir o rei. Queria tocar música para acalmar o rei, mas o rei já tinha outro pensamento, pensando que ele queria tomar o trono. Verdade. Na verdade, Saul via em Davi o que ele havia perdido. Perdido a comunhão com Deus. Por quê? Ele perdeu. Por que ele perdeu? A resposta é clara. Porque ele não buscou o caminho do arrependimento. Ele perdeu a assistência espiritual de Samuel devido à sua desobediência. Devido à sua desobediência. A gente, irmão, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. E não pelo que você ouve por aí. Não pelo seu eu, pelo seu ego. Mas pelo que a palavra do Senhor tá nos alertando e nos dizendo aqui nesta manhã. A inveja, que eu disse aqui, é a mãe de toda a maldade.
Saul via em Davi o que ele havia perdido, mas por que ele perdeu? Porque ele se tornou um cara desobediente. Ele não quis mais ouvir a palavra. Ele dispensou todo o conselho. Nós temos que ouvir pessoas, nós temos que entender a palavra do Senhor de uma forma clara e obedecer e seguir, praticar o Evangelho. A escola dominical, o propósito é esse. É fazer você pensar, eu tenho dúvida, eu preciso entender a palavra. E nós estamos aqui para isso aí. Esse é o chamado. Porque senão a gente acaba presbítero Elias, terminando a vida como Saul. Saul ele começou bem, mas terminou mal. Ele tinha tudo. Ele tinha o carisma do povo. Ele era um cara bem apessoado. Ele tinha a unção de Deus. Deus era com ele. Começou bem, mas terminou mal. Por quê? Porque virou as costas para a palavra de Deus. Isso acontece muito. Isso acontece muito, deu lugar para a inveja. E o que a inveja fez? Hoje, a maioria, não a maioria, né? Mas muitos hoje vê você cantando, vê você pregando, é que você disse, olha assim, o cara não fala, a pessoa não fala. Mas pelos olhos dele dá pra ver que a pessoa tem inveja de você. Porque, como diz aquele ditado, a grama do vizinho é mais verde. Por que a grama do vizinho é mais verde? Porque você deixou de cuidar da tua e tá pra olhar dele. Então tem que fazer, irmãos, nós somos chamados para fazer a nossa parte. Faça a tua parte. Cumpra o teu chamado. Eu tenho um pensamento comigo assim, hoje eu sou levita da igreja. Perdoa que eu tô com alergia, irmãos. Eu estou no aprendizado, estou aprendendo música, uso teclado, mas eu vejo assim, se tem uma pessoa mais capacitada do que eu, glorifico a Deus Aleluia. Porque eu quero aprender com ela. Eu quero aprender. Exatamente. E isso é uma das coisas da humildade, é você saber entender e aprender com aquele que é mais capacitado que você, ou que sabe mais do que você. Exatamente. Entendeu? É você aprender com ele. Eu quero aprender com você. Nunca deixa de aprender, né? Nunca deixa de aprender. Então, a falta de humildade, ela faz o que? Poxa, eu tô aqui, uma pessoa, entendeu? Então, ela tira... a humildade, ela traz coisas, a falta de humildade na nossa vida, e o ciúme, a inveja na nossa vida, ela traz consequências terríveis e não nos deixa progredir. Porque se falta ela, dá lugar para outra. Por quê? Ela não vai olhar para frente, vai olhar porque o irmão está sendo bem sucedido, ela vai olhar porque o outro irmão está sendo bem sucedido, e vai ficar olhando e eu. Ela esquece de ir para frente, ela esquece de olhar para frente, começa a olhar para os lados, para trás, para quem está sendo bem sucedido. Glorifica a Deus pelo seu irmão. Chore com quem chora, a palavra de Deus chora com quem chora, alegre com quem se alegra, mas olhe para a frente, que é o alvo, que é Cristo. Verdade. Entendeu? Olhe para frente. Então, Saul perdeu a comunhão com Deus. A inveja, o ciúme tomou conta dele. Mas Davi olhava para quem? A obediência a Deus. E o que levou Davi ao trono foi Deus. Verdade. Foi Deus. E olha só que coisa interessante. Esse capítulo aqui de 1 Samuel 18 até o 31, até o capítulo 31, vai se desenrolar, vai ser narrado a trajetória da perseguição de Saul até Davi. A perseguição de Saul a Davi. Então no capítulo 31, a gente vai ver essas lições mais pra frente, mas do dia do 18 ao 31, você vê, dá quantos capítulos aí? Dá o quê? Dá quase mais de uns 15 capítulos, né, cunhado? De narrativa de perseguição. Olha só, aí no capítulo 31 a gente vê a morte de Saul. Você vê aquilo que a gente vai ver que um plano maligno, né, na próxima aula que ele fez, oferecendo a própria filha para Davi, para que Davi fizesse parte da família real, mas na verdade ele não estava planejando um casamento, ele estava planejando um funeral. Porque ele queria colocar Davi na frente da batalha, e colocou Davi, na verdade, como capitão de 1000 homens, para que Davi fosse ferido e eliminado pelos filisteus. É como se Saul dissesse, não matarei, deixarei isso para os filisteus. Se você olhar no texto aí mais pra frente, nos textos aí, você vai ver que Davi teve várias vezes Saul na mão para matar Saul e Davi. Exatamente. Porque, na verdade, Davi, ele
Ele buscava a glória de Deus, agradar a Deus. Ele sabia que fazer aquele ato não era um ato coerente. Agora, Saul não, Saul para ele era maligno e tanto faz matando mais um ou outro, ele não tinha o temor do Senhor. O Davi temor do pensava Senhor, que Davi respeitava a unção na vida de Saul, Respeitava. respeitava a posição onde Saul estava, o Sim. reinado, Davi respeitava e Davi considerava ele como rei, sim, como rei. entendeu? Embora a autoridade estava com Davi, né? Porque título e posição e trono não significa autoridade. Porque quem estava no trono era Saul, Saul. mas a autoridade estava com Davi. Pô. Porque a Bíblia diz que Deus era com ele. O próprio Saul disse, o Saul, ele mesmo disse aqui, ele viu que quando ele fez um plano maligno, vários planos malignos, para tentar matar Davi, ele viu que todos os planos foram frustrados. Inclusive na oferta de casamento, o dote. Porque até então aqui em Israel, o noivo tinha que dar um dote ali pro pai da noiva para poder fazer o casamento, para poder casar. E quando Saul faz essa oferta para Davi, você não quer ser meu genro? Davi fala assim, eu não tenho dote, eu não tenho nada. Era o que era a resposta que Saul queria ouvir. Por quê? Para dar intento no seu plano. Ele diz, não, ok, então eu vou lançar um preço sem prepúcio de filisteus. Davi, olha só, para surpresa de muitos, Davi aceita a proposta. Vai e traz 200, além de 100, traz 200. Aí Saul vê aquilo, esse êxito que Davi teve, aí ele olha e vê assim, realmente o Senhor era com ele. E além, você vê, Saul é um cara em conflito, é um rei em conflito, porque ele não aceita a vontade de Deus. Ele luta contra o próprio Deus. E aquilo que ele desejou para Davi, que era que ele fosse morto pelos filisteus, aconteceu com ele, porque ele foi morto pelos filisteus. Foi. Irmãos, vamos aqui, já está encerrando a escola bíblica dominical, que nós temos um horário aqui a cumprir, já são 5 para as 10 da manhã. Espero que essa lição tenha abençoado ricamente, gloriosamente a tua vida. Receba essa palavra no seu coração. Se você quer crescer na graça, no conhecimento, se você quer ser um instrumento na mão do Senhor, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, pega o exemplo de Davi. Não despreze o conhecimento, não. Não despreze a palavra de Deus, não. Se eu falei alguma coisa aqui que não foi do seu agrado, desculpa, eu não vou pedir desculpa nem perdão, porque quando você se diz a verdade, você não tem que se retratar de nada. Agora, quando você mente ou quando você fala algo que não é bíblico, aí você tem que reconhecer a sua humildade e se retratar. Porque a escola bíblica aqui, ela nada mais também do que você replicar, repassar aquilo que está dentro das escrituras, aquilo que está dentro da palavra de Deus. Então, se alguma coisa foi dita aqui que está errado, você é livre. Não tem como dizer. Nos comentários, vai no comentário aí embaixo aí, que nós estamos fazendo transmissão ao vivo, né, cooperador? Não é ao vivo não, né? Tá, não é ao vivo, mas depois você entra no sistema aí no canal, escreve aí embaixo a sua dúvida ou alguma coisa que você viu que está errado, você é livre. Simplesmente você só A gente se retrata se estiver errado. Mas simplesmente você só abre o texto de 1 Samuel 18, ali você começa a ler e ali você vai ver tudo o que nós comentemos hoje, falamos hoje, né? Você vê tudo isso, então não tem como dizer algo né, de errado, algo que vai machucar alguém, porque está dentro da palavra de Deus. Exatamente. Ela vai trazer libertação. É verdade. Oi? Professor Tavares, tá ouvindo? Um abraço, né? Também queria mandar aqui mandar um abraço pro professor Tavares, que está nos ouvindo nesta manhã, que está falando que é o professor Éder, que Deus abençoe a tua vida, tá? Em nome de Jesus, um prazer, um privilégio muito grande estar aí contigo aí, vocês conosco aí, nos ouvindo nesta manhã, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo, né? Domingo que vem, se o Senhor permitir, também estaremos novamente aqui. E vamos começar o período aqui de oração, que Deus abençoe a tua vida. Depois você assiste esse vídeo, vai estar no canal da Rádio Voz Amiga, se inscreva também no canal da rádio e deixa seu comentário lá, amém? Um abraço também a todos os nossos telespectadores que permitiu a gente que entrasse aí no seu lar através da programação da emissora da Rádio Voz Amiga, através da internet e na web também.
Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Vamos começar aqui o período de oração e já vamos para as considerações finais. Vamos começar aqui. Eu vou orar, presbítero Elias. Aí você dá continuidade, encerrando a oração. Aí a gente vai para as considerações finais. Você que está na sua casa, vamos unir a nossa fé. Vamos chegar diante do trono de Deus em oração neste momento. Chegou o momento de oração. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, e bendizemos o teu nome por mais esse dia, essa oportunidade, esse tempo oportuno, a qual o Senhor tem nos dado, de estar aqui, meu Pai, neste dia, hoje, dia 17/9/2023, entregando, meu Pai, esse estudo, entregando aqui, meu Pai, o azeite, o óleo, repartindo com os nossos irmãos, que é alimento para a nossa alma. Eu sou grato ao Senhor, ó Deus, pela vida de todos os nossos telespectadores que estão ligados na programação dessa emissora. Pai, abençoa o pastor Orsidne também, que não pôde estar presente. Ele, a sua esposa, a sua casa, o seu lar, o seu ministério e toda a sua equipe de obreiros ali na sua igreja. Pai, guarda a vida dele, abençoa, que eu creio que em breve estará conosco aqui novamente. Hoje a sua ausência por devidos problemas particulares, que Deus abençoe a vida dele, do cooperador João Souza também, que é o diretor dessa programação, diretor da rádio, do estúdio aqui da rádio, que tem abrido essa porta gloriosa, porque nós vemos a necessidade, Deus tem nos dado essa visão, nós vemos a necessidade que a igreja, o mundo precisa de um estudo, precisa da escola bíblica dominical, é a maior escola de todos os tempos, porque nasceu no coração de Deus, quando nós nos reunimos para aprender a sua palavra. Então, meu Deus, abençoa a vida dele. Nós sabemos que tudo aquilo que nós façamos, ó Deus, na tua obra, o Senhor recompensa, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Então, mais uma vez, eu te peço, nesta oração, que o Senhor venha abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida sobre a vida dele, do lar, da casa dele, que a tua graça, a tua presença, meu Pai, venha repousar sobre este lar e que nunca venha, meu Deus, a sair deste lar. Em nome de Jesus, abençoa também todos os nossos telespectadores, todos os nossos familiares, o presbítero Elias, juntamente com a sua esposa, o seu filho. Pai, abençoa. Obrigado pelo Senhor, ó Deus, ter trazido ele aqui nesta manhã. Obrigado pela presença dele, que esteve cooperando conosco aqui nesta manhã. Glória a Deus pela vida dele. Também oro, meu Pai, pelas autoridades, oro pelos doentes, os enfermos, os oprimidos, os cativos, todos aqueles que estão neste momento sofrendo, que estão perecendo, que estão no fundo do poço. Pai, que o Senhor venha estender a tua mão, porque nada neste mundo é maior do que a tua graça. Nós cremos em restauração, nós cremos em mudança, nós cremos em transformação, nós cremos que o Senhor continua operando, trabalhando nesses dias, nesta hora, porque nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da cruz, nós somos o povo da fé. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor é por nós, e a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Nada poderá nos separar do teu amor, ó Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós oramos que a tua palavra, meu Deus, ela venha encontrar lugar na vida dessas pessoas. Que a tua palavra, meu Deus, venha trazer fruto, venha frutificar, venha crescer e venha trazer resultado. E que essa pessoa que está nos ouvindo nesta manhã venha ter sucesso, venha ser uma pessoa bem-sucedida na fé, porque nós cremos que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, como diz a tua palavra. Então eu oro nesta manhã, oro e entrego, meu Pai, esta oração em tuas santas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, estamos, Pai, nesta manhã de domingo, nessa escola bíblica, Senhor. Glória a Deus, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, por nos trazer aqui nesta manhã, Senhor, aprender mais de Ti, aprender das Suas Escrituras, aprender, Pai, que só o Senhor é na nossa vida. É o Senhor que segura em nossas mãos. Senhor, abençoa, Pai, os nossos telespectadores que estão nos
ouvindo nesta manhã, nossos ouvintes, nossos amados ouvintes que estão nesta manhã nos ouvindo, aprendendo conosco também nesta manhã. Senhor, o que nós aprendemos hoje é para a vida, Senhor. O que nós aprendemos hoje é a nossa base cristã. O que nós aprendemos hoje é que nós devemos levar na nossa vida para nosso ministério, Senhor. Oh, Pai, abençoa, Pai, Senhor, a cada um que esteve nos ouvindo, que aprendeu conosco nesta manhã, Senhor, cada dia mais abrindo nossa mente, Pai, nos ensinando, nos conduzindo nesta terra, através do seu, Pai, dos seus ensinamentos, Senhor. Ah, Senhor, abençoa os meus familiares que estão na minha casa, minha esposa, o meu filho que está no meu lar, os nossos amados irmãos que nos ouviram nesta manhã, o nosso amado pastor Sidney, Pai, que não pôde estar por força maiores aqui, Senhor, Papai, a missionária Sandra, Senhor, o nosso quadro de obreiro da nossa igreja do Ministério do Brasil para Cristo, a nossa presidência, Pai, que o Senhor venha abençoar a cada um, Pai, e também a cada um dos ministérios, Senhor, que prega o teu evangelho, que fala da tua palavra, Senhor. Pai, eu encerro nesta manhã, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então vamos deixar aqui, presbiteria, deixa suas considerações finais aí. Amém. Encerrar. Fico muito feliz de estar aqui de novo, né? Faz tempo que eu não estava aqui, como eu disse, aprendendo nessa escola bíblica, IBD. Amados, eu quero dizer para você que está aí do outro lado aí, que isso aqui que foi falado esta manhã não é nada mais, nada menos que a verdade para a nossa vida, né? A Bíblia diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existe vários verdade entre aspas, mas a única verdade que nos leva ao Pai se chama Jesus Cristo. E que nós aprendemos hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui nesta manhã mais uma vez, agradecer professor Éder por a oportunidade de eu estar aqui, agradecer ao pastor Cine pela confiança de eu estar aqui nesta manhã. Quer dizer que estou muito feliz, eu espero ir outra vez estar aqui também, se vocês precisarem. Nós estamos aqui para aprender, eu estou aqui para aprender também, eu sou mais um aprendiz aqui, né, com vocês, amém? E um abraço a todos vocês que nos ouviram essa manhã, fique com Deus. Amém, que Deus abençoe o presbítero Elias, que eu também sou convidado aqui, né? Deu um abraço para o pastor Orcide, nosso pastor que está nos ouvindo nesta manhã, que eu creio que também está nos ouvindo. Obrigado pela confiança, toda a sua equipe de obreiros ali, também o cooperador João Souza por ter confiado em nosso trabalho aqui, né? E um abraço também a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, que Deus abençoe. Também queria mandar um beijo para minha esposa, que Deus abençoe a vida dela, as ouvinte assíduo aqui da rádio, da minha mãe, de todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Um abraço também para o professor Tavares, né? Que mais uma vez mencionei aqui, que Deus abençoe. Professor, Deus te ilumine sempre, que eu também sou aprendiz, né? Estou aqui aprendendo, que a gente nunca deve deixar de aprender, né? É verdade. Então, sempre aprendendo. Eu queria também agradecer pela confiança de todos, de estar aqui, e desejar para você um feliz domingo, um domingo abençoado, e que essa semana, hoje é o primeiro dia da semana, que seja uma semana repleta de bênçãos, de vitória, que a presença do Senhor, que a graça do Senhor venha abundar sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. E domingo que vem, se o Senhor permitir, não sei, nós não sabemos o amanhã está nas mãos do Senhor. Se o Senhor permitir, domingo que vem estaremos aqui, irmãos, com a lição de número 6, a 6ª lição. Deixa eu só ler aqui para nós encerrarmos, que diz assim: Davi na caverna, o amigo de Jonatas. É que nós vamos estar com essa lição aqui, se o Senhor assim permitir. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos ficando por aqui. Tenha uma boa semana, um bom domingo em família. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Estamos despedindo. Até mais. Que Deus te abençoe. Fica na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Valeu.